Eu cumprimento a todos os irmãos e amigos na paz do Senhor nosso Deus. Eu quero deixar um texto da palavra do Senhor que se encontra em Juízes capítulo 6 e versículo 12 da palavra de Deus, que nos diz assim: Então o anjo do Senhor lhes apareceu e lhes disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Aí, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos mediamitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livra Israel da mão dos mediamitas, porquanto não te enviei eu. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro, ou a minha família, é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor diz: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos mediamitas como se fosse um só homem. Nós estamos diante de um texto da palavra do Senhor que nos revela que os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos mediamitas, e prevalecendo a mão dos mediamitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si por causa dos mediamitas as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiram os mediamitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruiu a novidade da terra. Israel pecou contra o Senhor, prevalicou, desobedeceu as leis e os mandamentos de Deus, voltaram os seus corações para a idolatria, para a prostituição, para a avareza, para a ganância, e deixaram de servir ao Senhor, de adorar ao nosso Deus. E o Senhor os entregou na mão dos mediamitas. Israel plantava, porque nessa época vivia da agricultura, mas a mão dos mediamitas prevalecia contra Israel. Israel agora, eles fizeram covas, cavernas, para esconder o alimento, o trigo, porque os mediamitas, no tempo da colheita, eles vinham contra Israel, e tudo aquilo que eles tinham plantado era saqueado, era tomado pelos mediamitas e os demais povos, porque o Senhor não era mais
com eles. Eles tinham perdido a presença de Deus. E quando nós perdemos a presença de Deus, o inimigo agora ele começa a prevalecer contra nossas vidas. Quando nós deixamos de obedecer a palavra do Senhor e andar no caminho reto, começamos agora a perder as batalhas ou a batalha, as guerras para o nosso adversário, o nosso inimigo. Porque quando nós estamos dentro da vontade de Deus, agradando o coração do Senhor, o Senhor é quem peleja as nossas guerras, é quem nos dá a vitória. Nós vemos que quando Israel ficou 430 anos ali sobre o jugo de Faraó no Egito, Gideão mesmo, ele relatou e disse para o Senhor que foi feito do que os nossos pais nos contaram, nos falaram sobre os feitos do Senhor no Egito. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, quando Israel clamou ao Senhor, se arrependeu dos seus pecados, voltou o seu coração para Deus, e o Senhor enviou um libertador, que era Moisés. E através, ou sob a vida de Moisés, o Senhor fez milagres e prodígios ali no Egito, enviando pragas, sinais, transformando ali toda a água do Egito ali em sangue. Veio a praga das moscas. E por último o Senhor enviou a morte dos primogênitos. Todo primogênito de Israel, de Faraó, do Egito, foi decretado a sentença por Deus que iria morrer. E que os filhos de Israel passassem ali, pegassem um cordeiro, matassem o cordeiro, e passassem o sangue nos umbrais da porta da sua casa, e o anjo da morte iria passar meia-noite, mas onde ele visse o sangue, ele passaria por cima. Então, quando nós estamos na presença de Deus, o Senhor peleja nossas guerras. Talvez você esteja num confronto, numa guerra espiritual, psicológica, física, financeira, guerras na saúde. Mas, como o Senhor disse para Gideão, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso, varoa valorosa, servo do Deus Altíssimo. E quem está afirmando aqui é o próprio Deus, aquele que criou os céus e a terra, que não perde uma batalha, que o seu nome é Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Ele quem peleja as nossas batalhas. Nós vemos ali em Josué, que quando eles chegaram diante das muralhas de Jericó, o Senhor apareceu para Josué
E disse para Josué rodear aquela terra 6 vezes as muralhas. E no 7º dia eles iriam clamar ao Senhor, louvar, gritar. E o Senhor iria colocar as muralhas por terra, porque no capítulo 1 de Josué, o Senhor tinha falado para Josué: não temas, não te atemorize, porque eu, o Senhor, serei contigo. Não te pasme, não te espante diante dos teus inimigos, porque aonde colocar a planta do teu pé, eu abençoarei, eu serei, eu confirmarei que eu sou contigo. E Josué seguiu a orientação de Deus, a orientação do Espírito Santo. E para nós vencermos as guerras, batalha, precisamos seguir a orientação da palavra de Deus. Ouvir a voz do Espírito Santo. Ouça o que o Espírito Santo te revela através da sua palavra. Porque o Senhor vai te dar estratégia, direção, vai te dar armas, vai te dar autoridade, vai te dar poder para você vencer estas guerras, estas batalhas, estas afrontas do inimigo, e o nome do Senhor será glorificado. Josué obedeceu e fez aquilo que o Senhor mandou, e no 7º dia eles gritaram, louvaram ao Senhor, clamaram ao Senhor, e as muralhas caíram por terra. E os inimigos foram derrotados. Precisamos buscar o Senhor. A palavra do Senhor diz que as nossas armas, elas não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do inimigo. Talvez você esteja lutando com suas armas ou com as armas carnais. Você não tem conseguido vencer as guerras familiares, as guerras psicológicas, as guerras espirituais, as guerras das enfermidades, das doenças, das perturbações. Mas o Senhor disse para Gideão, e disse o Senhor: é contigo, varão valoroso. Uma palavra não de autoajuda, mas uma palavra de Deus. Uma palavra de segurança, de confiança, de poder, porque é a palavra de Deus. Mas Gideão, olhando para a sua situação, que não era muito ou nem um pouco favorável, ele começa agora a se achar pequeno diante de Deus. Ele disse: eu sou o menor da minha casa, a tribo de Manassés, a mais pobre. E agora Gideão começa a falar para o Senhor as suas fraquezas, as suas percas, as suas angústias, as suas necessidades.
Versículo 13. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito. Versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força. Gideão, humanamente, disse que era o mais pobre, que era o mais fraco. Mas o Senhor, que é poderoso, que levanta o homem do pó e do monturo e faz-se assentar com os príncipes do seu povo, disse para Gideão, como nos diz a palavra do Senhor: diga ao fraco, eu sou forte. Você está na presença de Deus, passando por luta, escassez, perseguição, necessidade, angústia, doença, dores. Você está se achando fraco, mas você é forte. Vai nessa tua força e não temas, porque o Senhor é contigo. Você tem a presença do Espírito Santo de Deus. O teu nome está escrito no livro da vida. Os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor. A mão do Senhor é sobre ti. Por mais que você diga que a necessidade, a doença, a angústia, a escassez, parece que tudo desmoronou. Gideão se encontrava nessa situação, mas o Senhor queria usar a Gideão. Queria levantar a Gideão. Queria fazer de Gideão que o seu nome fosse propagado naquela nação, que os inimigos conhecessem o Deus verdadeiro através da vida de Gideão. Versículo 15, ele disse: ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro, ou a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de Israel. Deus, ele quer usar o menor. Quando Samuel foi ungir a Davi, veio todos os seus irmãos, Aminadab, Abiú, Samar. E o Espírito Santo, e Deus disse que não era nenhum deles. E o profeta perguntou para Jessé, pai de Davi: acabaram os mancebos, os varões? E Jessé disse: ainda falta o menor. Está lá no campo cuidando das ovelhas. Era desprezado, não era conhecido, mas Deus era com ele porque ele era fiel ao Senhor. Davi já tinha matado um urso, tinha matado um leão, tinha sua harpa, e louvava ao Senhor de todo o seu coração. Mesmo no campo, mesmo rejeitado, mas o Senhor tinha uma chamada na vida de Davi para fazer de Davi rei, para ungir Davi com seu Espírito Santo